Olá, amigos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Vivian, esse aqui é meu esposo André. Se apresenta aí, André. Oi, tudo bem? Nós viemos aqui para poder relatar para vocês como foi a nossa trajetória, como nós viemos para Portugal, como nós nos planejamos para vir para cá. Separei alguns itens que eu acho de extrema importância para que vocês saibam antes de vir, né? Para fazer o planejamento direitinho, se organizar direitinho, né? Não dar nada errado nesse processo, porque é um processo longo. Não estamos mudando de cidade, nem de bairro, estamos mudando de país. Mudando de continente, né? Mudando de continente. Pois é, então assim, é uma coisa que requer bastante sabedoria, né? Para que não passemos apertos, né? A verdade é essa. Então aqui, acho que o primeiro lugar é você anotar absolutamente tudo. Pesquisar em vídeos, pesquisar em grupos, fazer bastante perguntas em grupos, tentar entrar em grupos, que não é difícil, grupo de WhatsApp, grupos mesmo dentro do Facebook, tem muitos grupos falando a respeito de Portugal, isso é bem legal. Anotar quais são as suas maiores dúvidas, né? Porque você precisa... Vão surgir várias dúvidas no meio do caminho, né? E assim, por que eu falo em anotar? Né? Pode ser num papel simples, como pode ser agora no celular mesmo. Por que eu falo em anotar? Porque caso você precise pesquisar novamente, você já está com tudo relatado, você já está com tudo ali nas suas mãos, sabe? Você não tem que pesquisar novamente para poder ver o que está acontecendo novamente, né? E é isso. Fica mais fácil para você voltar, né, num tópico, né? Se tiver alguma dúvida ou precisar relembrar alguma coisa, você tendo ali anotado, é muito mais prático do que você ficar pensando, né, puxando na mente o que foi mesmo, como é que foi aquilo, o que era para ter feito. Anotadinho ali, você, às vezes, uma palavrinha que você anotou, ela já é suficiente para você lembrar de tudo aquilo que precisa ser feito naquele passo, naquela situação. Isso. Né? O nosso planejamento, nós nos planejamos em virmos para cá antes, num período de 4 anos, Sim, né? sim. Tivemos o período da pandemia, que foram 2 anos, né? Que foram, entre aspas, mortos, né? Que não podíamos fazer nada nesses 2 anos. E tivemos mais 2 anos antes da pandemia que começamos a nos planejar, né? E eu fiz justamente isso. Às vezes eu virava à noite. Nossa! Né? Não é? Eu às vezes virava à noite pesquisando as coisas, anotando tudo, sabe? Porque assim, a minha realidade, a nossa realidade é diferente da realidade de vocês, a realidade do colega, a realidade de cada um é de um jeito, Sim. Né? Quanto mais você pesquisar, mais fatores você tiver esclarecidos, você sofre menos, né, na hora da imigração, né? O impacto é menor. É menor. O impacto vai existir de qualquer forma, né? Exatamente. Mas vai ser bem menor, bem mais... vai fluir melhor. Exatamente. Do que você vir sem saber nada. Eu não sei nada, não vi nada, não pesquisei nada, não anotei nada, então vai ser Você fica perdido. Exatamente. Verificar sobre as leis do país, né? É muito importante você saber, você não está mais no seu país. As leis já não são mais as mesmas, sabe? E você precisa se enquadrar nas leis do país, né? Qualquer país que você vá, estamos falando de Portugal, mas qualquer outro você precisa saber das leis do país, né? Verificar os documentos necessários, né? Por exemplo, nós, quando viemos, nós já deixamos agendados os nossos documentos no Porto, né? Foi. Através desses grupos que eu descobri, nós descobrimos advogados, né? Que fizeram pra gente. Há possibilidade de vocês fazerem esses documentos sozinhos? Sim. Acredito que sim. Quando nós viemos, havia essa possibilidade. Só que as coisas mudam muito rápidas aqui em Portugal, muito rápidas. Então agora, nesse momento, eu não sei afirmar se todos os documentos vocês conseguem fazer sozinhos, né? Por isso, outra preocupação, correr atrás dos documentos necessários, quais que vocês irão precisar, porque sem documento, vocês não existem. Exatamente. Entendeu? Como que você vai arranjar trabalho se você não tem documento? Né? A primeira coisa que a empresa vai te pedir é o documento, né?
Você precisa ter o documento para você poder começar a trabalhar, né? Um ponto importante é quem já tem assim, carteira de habilitação, né? Tem a CNH brasileira, for vir para Portugal, você pode conduzir aqui, né? A gente fala conduzir, no Brasil fala dirigir, né? Com a carteira de habilitação brasileira. Porém, se ela vencer e você ainda não tiver residência aqui em Portugal, né? Tiver uma autorização de residência, você tem que voltar ao Brasil para fazer a renovação da sua CNH, para depois poder fazer a transcrição, né, passar para a carta portuguesa. Então é muito importante, né, o que nós fizemos? Verificamos antes de vir quando venceriam as habilitações. Isso. E fizemos a renovação. Acho que essa é a tua, né? A gente antecipou a renovação. Nós fomos até o Detran e antecipamos. Justamente para não ter esse problema. Exato. De você chegar aqui. Porque aqui, em algumas partes, né, de Portugal, por exemplo, Porto e Lisboa, que são os lugares que as pessoas mais focam, são os que possuem maior quantidade de transportes públicos. Sim. Só que nas cidades menores, que é uma das cidades que estamos, nós não temos essa variedade de transporte público, muito sabe? Escasso, muito escasso. Mas por que é escasso? Porque aqui é muito fácil de você comprar um carro. Sim. As estradas são muito boas, os carros duram por mais tempo. Então, assim, a gente não tem, tipo, um Uber à disposição o tempo todo, sabe? Para qualquer lugar. Você não tem uma van, como tem no Brasil, sabe? Você não tem ônibus disponível, várias linhas, o dia inteiro, mototáxi, não tem nada disso, sabe? Não tem. Então, assim, você fica mais restrito, sabe? Então, isso tudo é muito importante de você pesquisar também o lugar que você quer ir, se são os grandes centros, se são cidades menores. Essas cidades menores, como nós escolhemos aqui, porque tínhamos amigos aqui que nos acolheram, graças a Deus, sou muito grata por eles. Saber o que tem de emprego aqui para vocês, o que tem de trabalho aqui para vocês, sabe? Isso é de extrema importância, porque às vezes você vai para uma cidade que, assim, trabalho não falta, realmente, né? Mas emprego, você precisa de um contrato, né? Você precisa existir dentro do país, né? Você não vai viver a vida toda só de trabalho, você precisa de um contrato de trabalho, né? Então, assim, é muito importante você decidir se você vai para o grande centro, se você vai para uma cidade interior, o que essa cidade interior te proporciona, né? Em relação à sua evolução, ao seu crescimento, né? Outra coisa que eu relatei aqui também, em relação à moradia. É só uma questão com relação que as pessoas, às vezes, no Brasil a gente é diferente, né? Aqui a gente não fala carteira assinada. Aqui a gente fala contrato de trabalho. Isso, aqui nós não temos CLT. Não tem CLT, né? Não existe carteira de trabalho. Isso. Você precisa ter um contrato de trabalho para você poder, assim, existir perante a Segurança Social, aqui no Brasil e a INSS, né? E existir perante os demais órgãos, né, que existem aqui no país. E tem muito trabalho aqui, que no Brasil a gente chama aquele famoso por fora. Vou ganhar um troquinho por fora, né, que aqui a gente chama de negro. A gente não pode falar bico, não. Bico é uma palavra muito feia. Então, depois eu explico pra você. Aí a gente fala que o trabalho no negro é que você não tem um contrato de trabalho. Você recebe, não tem desconto nenhum, você geralmente recebe em dinheiro, né, na mão, dinheiro em mãos, mas isso não te dá, assim, garantia nenhuma. Então é muito importante você ter o contrato de trabalho, que no caso seria a carteira assinada no Brasil, né? Outra coisa, voltando aos grandes centros e aos arrendamentos, né? Arrendamentos aqui são os aluguéis, que a gente chama, né? E a tipologia dos apartamentos, acho que é assim que se fala, né? A gente fala assim, por exemplo, um apartamento com um quarto é um T1, um apartamento com 2 quartos é um T2, apartamento com 3 quartos é um T3, e assim vai, né? Tem o T0, que é um estúdio, né? Que você pode arrendar também. Então, assim, eu vou falar mais ou menos, eu não tenho ao certo dos grandes centros, é o que a gente escuta dos grandes centros. Por exemplo,
Um T1 em Lisboa, ou até no Porto, né, está na média de 850. Isso é o que nós escutamos, tá? Não estou falando que seja certeza absoluta, né? Enquanto aqui na nossa cidade, numa cidade mais de interior, você consegue um T1 por 450, por 500 euros, até uns 370, dependendo você consegue. Se for um pouquinho mais afastado, mais né? afastado, Você consegue. Isso. E tem a diferença também do apartamento para moradias, né? Os apartamentos, por exemplo, aonde moramos, como é uma cidade pequena, os apartamentos costumam ser mais no centro. Isso não quer dizer que as moradias, que são as casas, também não existam dentro dos centros, né? Existe sim, só que bem mais caras, né? E as moradias que são mais afastadas, são bem afastadas, né? Quando nós chegamos, nós já alugamos nossa casa do Brasil. Foi até uma amiga nossa que alugou pra gente. Então, essa casa era bem afastada de tudo. Nós precisávamos de carro para absolutamente tudo. Era no meio do nada. No meio do nada. Assim, tínhamos alguns vizinhos, né? Pessoas maravilhosas que passaram na nossa vida. Mas, assim, era um mercadinho muito simplesinho, né? A gente chama no Brasil de aquela birosquinha de esquina, né? Um quebra-galho. Né? E só tinha um café também, né? O café no Brasil. Aqui a gente fala café, né? Quando nós chegamos aqui, vamos ali no café. Eu pensei que vendia café, vendia pão. Não, no café aqui é o famoso boteco. É o boteco. Botequim. Né? Onde os homens bebem. Tem alguns cafés mais assim, mais sofisticados, que mulheres entram. Não que impeçam qualquer café de mulher entrar, não é isso. Mas assim, alguns são mais pro boteco, né? Então assim, tem que analisar muito isso. Se você quer dentro do centro ou se você quer mais afastado, sabe? Mais afastado, o que acontece? Você vai ter que ter um carro. De qualquer jeito, você vai ter que ter um carro. E você vai gastar esse carro, né? Você vai gastar na manutenção do carro, você vai gastar mais gasolina, né? Isso tudo você tem que botar na ponta do lápis do seu planejamento, sabe? Parece uma coisa boba, mas não é. Você tem que colocar na ponta do lápis isso tudo. Deixa eu ver se eu tô esquecendo de mais coisas aqui. Em relação ao clima. Gente, é muito importante. A gente fala, porque é frio, eu vou me adaptar. Olha, aqui ao norte é muito frio. É frio, frio, frio mesmo. Muito frio. Ao sul é mais quentinho. Lá pro Algarve é mais quentinho, né? Só que o que acontece? No Algarve, geralmente, lá os empregos são muito por época. Sazonais, isso aí, entendeu? Então, assim, quando tá verão, bomba de emprego. Chove emprego. Mas e quando tá inverno? E o verão aqui é um mês só, praticamente. É um mês de calor. Ano passado, nós tivemos, acho que uma semana, 10 dias no máximo. De calor mesmo. De calor. Uma semana. Uma semana de calor. De calor mesmo. Não é o calor daí, porque aqui o clima não é tropical. Calor, né? de ir pra praia aqui não é o 26 graus. 26 graus, 28 graus. Tá? E a água é muito gelada. Nossa, de doer os ossos. Então, assim, tem que ter essa preocupação? Tem que ter. Porque tem pessoas, por exemplo, que são do Nordeste, amigos nossos, que não se adaptaram. Não conseguem. Não conseguiram ficar, voltaram pro Brasil. Por causa do frio, sabe? É muito frio, gente. Não é brincadeira, não. É muito frio. Não é um Canadá na vida, né? Sim, é menos 30, menos 40. Não, mas assim, é frio. Frio demais. Sabe? Você tem que ter casaco o ano inteiro, você tem que ter calça o ano inteiro, luva o ano inteiro, toco o ano inteiro. Sabe por quê? É muito frio. E tem o lance de você sair, você ir trabalhar, e você pegar essa friaca toda, né? É complicado, não é fácil, não. O que mais que nós temos aqui? Em relação aos filhos, né? Nós temos 4 filhos, né? Nós temos o Gabriel, que tem 25 anos, 26, fez 26 esse ano. Temos a Isabelle, que já vai fazer 19. Temos a Yasmin, que já vai fazer 10. E temos a Isadora, que vai fazer 8.
né? Então, assim, antes de nós nos planejarmos, nós tínhamos que ver a logística e o estabelecer de todos, né? Não seria somente o meu trabalho e o trabalho dele. Teria que ver faculdade para todo mundo, teria que ver a escola. É muito importante ver o período escolar das crianças, né? Aqui começa em setembro, aqui não é igual no Brasil, que começa em fevereiro. É fevereiro que começa, março, né? Geralmente depois do carnaval, né? Depois do carnaval. Então, assim, é muito importante você saber isso. Saber os documentos necessários. A gente depois em outro vídeo eu tento trazer para vocês os documentos necessários que são para começar o ano escolar. É como eu falei, aqui as coisas mudam muito rápidas. Já houve uma mudança agora na lei aí. Exatamente. Que a gente vai tentar, nos próximos vídeos a gente tenta se aprofundar mais especificamente em cada assunto. Mas as coisas aqui, elas mudam assim, em 20 minutos tudo pode mudar. Tudo pode mudar. É assim. É assim mesmo. Então, assim, a gente tem que estar muito atento o tempo todo, tá? Então, assim, regrinha básica. Procurem nos vídeos, anotem tudo, se planejem, comecem a juntar dinheiro, sabe? Aqui é de extrema importância. O que a gente fala para tentar juntar dinheiro durante pelo menos uns 6 meses, para você conseguir se manter durante 6 meses, sabe? Para você não passar aperto. Tá bom, gente? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deem o like, façam bastante comentários, tá? E é isso, gente. Muito obrigada. Valeu, gente. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.